Olá a todos, é com grande alegria que nós começamos este culto, hoje, dia 25 de dezembro, dia que nacionalmente e internacionalmente comemoramos o Natal, e a Igreja Cristã Evangélica aqui de Curitiba já queria deixar um Feliz Natal para você e para sua família, que esperamos e estamos orando para que todos tenham esse momento em família, que possam não só desfrutar do almoço, da janta, das brincadeiras, da comunhão, mas também separar um momento, você e sua casa, de estar lendo a Bíblia, orando, tendo esse momento devocional com a sua família. Isso é muito importante. Então, desde já fica o nosso Feliz Natal para que você esteja comemorando aí com a sua família. Este domingo nós vamos estar, queria pedir aos irmãos para que estejam abrindo as suas Bíblias no Salmo número 37. Nós não estaremos lendo o Salmo inteiro, nós vamos ler alguns versículos. Então, o Salmo 37, nós vamos ler o versículo 12 ao 15 e depois leremos o 27 ao 29. Amém? Vou te dar uns segundinhos aí para que você possa estar encontrando no seu celular, na sua Bíblia, Salmo 37, versículo 12, que nós leremos. O versículo 12 diz assim: os ímpios fazem plano contra os justos, e contra eles rangem os dentes. O Senhor dá risada dos ímpios, pois vê que o dia deles está chegando. Os ímpios puxam da espada e preparam um arco para abater os pobres e necessitados, para matar os que trilham reto caminho. Mas a espada deles lhe atravessará o próprio coração, e os seus arcos serão despedaçados. Esse bloco, ele se refere ao que os ímpios fazem hoje nos dias atuais e o destino deles. E mais para frente, no versículo 27, nesse mesmo capítulo, versículo 27 ao 29, diz assim: afasta-se do mal e pratique o bem, e a sua morada será perpétua, pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra, e nele habitarão para sempre. É muito gostoso quando você tem um momento, e eu lhe convido a você ter esse momento de meditar no Salmo inteiro, pois esse capítulo de Salmos, ele sempre fala que o justo herdará a terra. E não é essa terra aqui. O simbolismo aqui, ele está nos indicando o céu, estar com Cristo, estar com Deus. E esse é o nosso fim. Essa é a nossa esperança, de que por mais que passaremos por maus bocados aqui na terra, causado por ímpios, pelo pecado, nós temos a esperança de estarmos com Cristo. E hoje nós comemoramos o nascimento de Jesus Cristo, aquele que veio ao mundo para nos lavar os nossos pecados e assim possamos ter comunhão com Deus. Então que você possa, mesmo em casa, você possa ter esse momento de comunhão e louvor e adoração a Deus, em culto agora que estamos, mesmo hoje não estando presencialmente. Amém? Ó vinde fiéis, triunfantes e alegres, sim, vinde a Belém, já movidos de amor. Nasceu nosso Rei, o Messias prometido. Ó vinde adoremos, ó vinde adoremos, ó vinde adoremos ao nosso Senhor. Olhai, admirados a sua humildade, os anjos o louvam com grande fervor, pois veio conosco habitar encarnado. Ó vinde adoremos, ó vinde adoremos, ó vinde adoremos ao nosso Senhor.
nós das alturas celestes baixando em forma de servo se fez por amor. Em glórias a vida nos dá sempre eterna. Ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos ao nosso Senhor. Nos céus adorai-o, vós anjos em coro, e todos na terra lhe rendam louvor. A Deus honra e glória contente rendamos. Ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos ao nosso Senhor. Obrigado, Senhor. Celebramos a vinda do teu filho, Senhor. Na escuridão estava a humanidade a esperar, até que dos céus vieste com perdão em teu olhar. Para cumprir a profecia, uma virgem concebeu, desde um trono de glória, a manjedoura ele nasceu. Louve a Deus Pai e a Jesus, louve o Santo Espírito, majestade, Rei dos Reis, para sempre eu o louvarei, para revelar o reino e o perdido encontrar, a redimir a criação, foste a cruz se entregar. Mesmo em seu sofrimento, viu que ia conquistar. Pela minha salvação, se entregou em meu lugar. Louve a Deus Pai e a Jesus, louve o Santo Espírito, majestade, Rei dos Reis, para sempre eu o louvarei. Na manhã que ressuscitou,
do céu atento olhou, pois a morte para sempre o Cordeiro conquistou. E os mortos levantaram e os anjos a se impressionar, pois as almas dos que creram ao Pai hão de retornar. E a igreja ali nasceu, com o Espírito a queimar, e a verdade do Evangelho nunca se apagará. Por seu sangue, em seu nome, a liberdade conquistou. E o amor de Jesus Cristo, com ele me ressuscitou. Louve a Deus Pai e a Jesus, louve o Santo Espírito, majestade, Rei dos Reis, para sempre eu o louvarei, para sempre eu o louvarei. Meus queridos, vamos ter um momento de oração agora. Santo Deus, nós agradecemos ao Senhor, porque mesmo não estamos reunidos presencialmente em um local, cada um está em sua casa, acompanhando este culto pela internet, Deus, louvando, engrandecendo a Ti, porque podemos passar mais um Natal juntos e mais um Natal glorificar a Ti. Eu oro, Senhor, para que o Senhor nos abençoe, como família, como corpo, como sobreviventes nessa terra, uma terra cheia de pecado, onde os ímpios buscam nos fazer mal, Deus, mas nós estamos aqui, firmes e fortes, louvando e engrandecendo ao Senhor, sendo persistentes na oração, e persistentes no estudo da Tua Palavra, para que nós possamos cada vez mais nos fortalecer em Ti, fortalecer na Tua Palavra, Deus, em conhecimento e em verdade, e praticarmos, e sermos exemplos para as outras pessoas. Eu oro, peço que Deus, esse Natal não venha passar em branco, que possamos testemunhar do que Jesus fez na cruz para outras pessoas, a começar pela nossa família. Eu agradeço ao Senhor, Deus, peço a Ti também, por esse momento que vamos ter agora em seguinte, onde o pastor trará a palavra, que possa ser uma palavra que venha edificar os nossos corações. Nos abençoa, Deus, derrama o Teu Santo Espírito sobre nós. Nós oramos no nome santo de Jesus, amém. Amém. Obrigado, Gui. Um bom domingo a todos. Graça e paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Muito bom a gente poder entender o cuidado de Deus nas nossas vidas por meio da tecnologia também, né? Se bem usada, ela com certeza nos abençoa. E esse domingo, Natal, 25 de dezembro de 2022, quero compartilhar com você o texto de Filipenses, capítulo 2, os versos 5 a 11. Filipenses, capítulo 2, versos 5 a 11. Diz assim: Tenho entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retirado ou retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou assumindo a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Algumas lições ficam
marcadas nas nossas mentes, nas nossas vidas, à medida que nós vamos relembrando o ano que a gente viveu. E quando ainda durante essas últimas 4 semanas, esse último mês, pensávamos e raciocinávamos, rememorávamos o advento e o que de fato significa, como é interessante observar que as lições das nossas vidas nos conduz a talvez atitudes egoístas. As lições que os momentos que nós passamos na nossa vida nos leva a esquecer da essência de quem é Jesus. Uma das grandes lições que eu quero, como ideia central desse texto nessa manhã, é pensar sobre esse exemplo de Cristo na sua renúncia. Jesus Cristo sendo um exemplo de abrir mão. O Natal ele nos mostra, ele nos fala, nos diz sobre o Jesus que nasceu. O Natal ele nos lembra sobre esse Cristo, esse Deus que é Cristo, que é Senhor, que vem à Terra, que vem para nos redimir dos pecados. E se nós não realmente pensarmos nisso como igreja, fomos levados, né? As mensagens que eu pude pregar aqui, que o Leonardo também pregou, nos lembraram e nos alertaram para esse nosso pensamento sobre Cristo e não sobre nós, não sobre as nossas ideias sobre Cristo. E a gente precisa entender isso no Natal. E mais, nós precisamos fazer com que outras pessoas entendam e tenham não as suas ideias próprias de Cristo, mas o conceito de quem de fato Cristo é. O texto de Paulo à igreja de Filipos, e essa é uma epístola, uma carta que nós já estudamos aqui na igreja, né, todo o livro de Filipenses, ela nos lembra isso, nos lembra e nos faz lembrar sobre esse Cristo de fato na sua essência. Paulo ele começa afirmando que a nossa atitude ou nossa forma de pensar deve ser a mesma de Cristo. E que atitude é essa? O próprio texto ele responde, ele fala assim, olha, ele está dizendo sobre a auto-humilhação de Jesus Cristo. Ele está dizendo sobre a voluntariedade, ou seja, voluntariamente ele abriu mão das suas prerrogativas, ele abriu mão dos seus direitos. Ele esvaziou a si mesmo. Em dias como esse, ou no Natal, num dia como esse, nós precisamos de fato relembrar que esse Cristo nasceu porque ele esvaziou a si mesmo. Esse Cristo ele nasce como homem porque ele voluntariamente abre mão de tudo ou de quem ele era. De fato, os aspectos da sua deidade, da sua divinidade, eles são mantidos. Não vou entrar nos aspectos e pontos teológicos desse conceito, mas ele é Deus. E ao mesmo tempo que ele é Deus, ele também se torna homem, um ser humano, sujeitos às mesmas falhas que eu e você somos, sujeitos às mesmas tentações que eu e você somos. E ele passa toda a sua vida esvaziado da sua glória, daquilo que era dele, do seu direito. Ele não vem para simplesmente ser servido, antes ele vem para servir. Ele se torna semelhante ou a semelhança de homens, sujeitos às mesmas questões que o ser humano é sujeito. E no Natal nós precisamos fazer lembrar isso, como o Gui, né, agora há pouco disse. Nós precisamos lembrar de fato dessa essência. Nós precisamos em dias como esse, ou num dia como esse, entender que há muitos celebrando, ou outros, melhor, há outros que estão de ressaca da ceia, e agora não só da bebida, né, mas da comida. A comilança foi tão boa de ontem para hoje, que a gente passa sal de frutas, amém? Glória a Deus, né, aquele eno, aquele pré e aquele pós, e a gente
E a gente muitas vezes se perde nesses pensamentos porque deixamos de pensar nesse exemplo que Cristo está nos dando de uma auto-humilhação. Ele sacrificou a si mesmo, em obediência a Deus o Pai. Eu gosto sempre de ilustrar, quando estou em algum discipulado ou conversando com alguém, sobre será que nós entregaríamos, você que é pai, mãe, o nosso filho para que morresse por essa humanidade, essas pessoas? Talvez essa pessoa que você conversou durante a ceia do Natal, sabe aquele tio da piada do é para ver ou para comer? Sabe aquela pessoa que talvez falou demais, ou talvez não falou muito e você acha que poderia ter falado? Então, as últimas horas podem ter apresentado para você circunstâncias e momentos que você talvez tenha perdido a chance de ter sido um bom exemplo dessa humilhação de Cristo. Mas ao mesmo tempo que Jesus, ele se auto-humilha, ele voluntariamente abre mão do seu direito, ao mesmo tempo que ele esvazia-se de si mesmo, ao mesmo tempo que ele vem para servir, nós também vemos e observamos que por isso ele é exaltado. Por isso Cristo ele é elevado e colocado acima de tudo e de todos. Esse Cristo que nasce, como no último domingo do Advento, né? Eu citei a frase do Piper sobre a razão de Cristo nascer é morrer. É importante a gente pensar nisso, porque há um objetivo, há uma razão, há um porquê dele nascer, há um porquê dele vir à terra, há um porquê. Porque ele é o sacrifício perfeito, é o sangue dele derramado, e isso só é possível porque ele nasceu. Há uma questão, né, muito discutida hoje, teologicamente discutida também, sobre a data específica do dia 25 de dezembro. Ah, mas por que eu vou comemorar o Natal? Ah, mas por que tem... Aqui a gente não tem uma árvore, aqui dentro não, mas do local onde a gente se reúne, você sabe bem, você que já esteve presencialmente conosco, sabe que lá no hotel aqui colocaram uma árvore de Natal. Por que tem uma árvore de Natal na igreja? Por que tem o Papai Noel, que no inglês, né, na língua inglesa, é o Santa? Por que que... E aí as pessoas começam a questionar e levantar tantos questionamentos com uma narrativa que muitas vezes soa discrepante com esses dias. Porque como é que eu vou entrar numa lógica de discussão com algumas pessoas, sendo que eu posso simplesmente reafirmar, redescobrir e colocar para elas o que de fato é o Natal? Esse Cristo que abre mão da sua glória, que nasce de uma mulher agraciada, uma mulher de fato diferente nos seus dias, para que a gente pudesse ter o que nós temos. O Natal, um dia como esse, é para de fato nós olharmos para a nossa família, olharmos para os nossos amigos e pensarmos, bom, eu posso seguir esse exemplo de Cristo que serve, que é feito ou se faz à semelhança de homens, dá a sua vida como sacrifício para que a gente possa viver. Então eu acredito que eu posso fazer isso. E por isso Cristo é exaltado. A obra de Deus, como a gente vê no verso 9, por isso também Deus o exaltou sobremaneira. É por isso que Deus é exaltado. A razão ou o porquê dele nascer e do nome dele ser exaltado é justamente o seu sofrimento. Vejam que ele sofre até a morte porque ele nasceu. Só pode morrer quem está vivo. Acho que é uma daquelas frasezinhas de efeito, né? Para morrer, basta estar vivo, né? É um jargão aí popular. Veja, Jesus ele está nos mostrando, através aqui da literatura, da escrita de Paulo à igreja de Filipos, justamente o porquê. Foi reconhecido em forma humana, ou seja, a semelhança de homem, se sacrificou,
mas o Senhor, por obra de Deus, é exaltado. O Senhor Jesus Cristo é exaltado por obra de Deus. Nós precisamos também pensar que a exaltação de Cristo, ela é incomparável. Não há ninguém que seja maior do que Ele. Não há ninguém que tenha tanto quanto Ele, não há ninguém que possa ser feito como Ele. Nós precisamos pensar e relembrar essa mensagem. O nome dele está sobre todo nome. Não há outro que se assemelhe a Cristo Jesus. Não há presidente da República, não há governante, não há nenhum tipo de pessoa, de CEO, de chefe. Ninguém faria ou fez aquilo que só Jesus fez na cruz por nós. E de novo, ele só fez o que fez na cruz, porque ele veio ao mundo à semelhança de homens. A exaltação de Cristo, ela é incomparável, é sobremaneira, é acima de tudo o que existe. Que bom nós lembrarmos nesse Natal sobre de fato essa mensagem verdadeira. Que sejamos levados a não discutir com argumentos humanos, mas lembrar a pessoa, que talvez realmente não seja essa a data, o 25 de dezembro, mas essa é uma daquelas coisas que nós falamos, né, eu falo muito com o Leonardo, e falamos isso para a igreja também, da mão fechada e da mão aberta. Tem coisas que a gente não toca, que são intocáveis, são argumentos, ou melhor, são princípios e valores que são inegociáveis. Mas a data em específico, talvez a gente possa discutir, mas num ambiente de maturidade, num ambiente de liberdade cristã, não causando rixa e discórdia, mas apontando para Cristo. Qual Cristo? O Cristo que se esvazia. O Cristo que abre mão da sua glória, o Cristo que se sacrifica, o Cristo que assume a semelhança de homens. Para quê? Para que o nome dele seja exaltado. Jesus Cristo, ele não vive para o louvor da sua glória, mas ele vive para o louvor da glória de Deus Pai. Ele não nasce para poder cumprir a sua vontade, mas ele nasce para cumprir a vontade do Pai. E por isso, a sua exaltação é incomparável. E por último, a exaltação de Cristo, ela exige uma rendição de todos. Veja o verso 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. O Natal e entender que Jesus Cristo nasceu, é essa convicção que nós temos de um Senhor, de um Rei, de um sacerdote, de um profeta por excelência. Nós temos em quem confiar, porque Jesus nasceu. Nós temos em quem confiar, porque Jesus, ele viveu entre nós. O seu sacrifício foi perfeito, a sua morte vicária, substitutiva na cruz foi perfeita. Ele ressuscitou perfeitamente, ele inaugurou o seu reinado à destra de Deus perfeitamente. E para que tudo isso seja perfeito, Jesus Cristo nasceu. Essa é a mensagem do Natal. Que nós não nos percamos em vãs conversações, que nós não fiquemos enredados por discussões e conversas, que não nos leve a uma auto-humilhação. Nós temos um exemplo. Esse texto, ele mostra, né, entre o nascimento e a crucificação, esse intervalo que tanto falei aqui no último mês. Mostra e demonstra para nós que toda a vida e obra de Jesus não apontam para Ele, mas apontam e objetivam a glória de Deus. Jesus Cristo, ele vive toda a sua vida apontando para o céu, apontando para a glória de Deus, apontando para o Deus Criador. Que nesse Natal nós realmente estejamos detidos, convencidos de que só vivemos
porque Jesus viveu, porque Jesus nasceu. Não nos deixemos, repito, não nos deixemos levar por outra coisa que não seja essa convicção. A vida que nós temos e isso que nós estamos vivendo é para a glória de Deus, e nós temos um exemplo. Nós temos um exemplo de renúncia. Nós temos um exemplo de humilhação. O seguidor de Cristo nunca deve pensar em si mesmo, senão nos demais. Que nós pensemos nas pessoas que estão ao nosso redor. Se nesse Natal você talvez ainda não teve nenhuma atitude, uma ação, como falei no último domingo, se você não teve uma atitude de demonstrar o Natal para alguém, ou seja, o nascimento de Jesus, faça isso. Ainda é o momento para que você possa fazer isso. Olha, diga para alguém, Jesus nasceu. E se Jesus nasceu, nós temos em quem confiar, nós temos um princípio, nós temos uma referência, nós temos um modelo a ser seguido. E isso é fundamental para que nós possamos ter uma vida não considerando a nós, mas considerando e glorificando a Deus Pai em todo o tempo. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor tem se manifestado a nós. Ajuda-nos a confiar, Pai, cada vez mais no Senhor. E que nós reafirmemos para nós mesmos o princípio de que Jesus nasceu. Ele nasceu de forma milagrosa, gestado e gerado pelo Teu Espírito Santo na barriga de uma mulher. E que privilégio, Pai, nós temos de sermos conhecedores do Evangelho de Jesus Cristo. Pai, que nesse Natal, nada tire o nosso foco, que durante esse dia nós possamos ainda, Pai, dar testemunho do Senhor Jesus Cristo que nasceu e que outras pessoas saibam e vejam que o Senhor Jesus é o autor, como falado no último domingo, e consumador da nossa fé. Que é o amor de Deus Pai revelado por nós, como dito no primeiro domingo do Advento, que é o autor que é aquele que realmente é a nossa alegria, que é a nossa paz, como falado nos domingos anteriores. Deus, que possamos entender, Pai, a Tua palavra e que em nome de Jesus possamos ser gratos, porque Jesus veio ao mundo. Que privilégio nós temos, Pai. Que graça nós temos em entender isso. Que a Sua misericórdia se estenda em nós e através de nós, para que outros saibam e vejam que Jesus Cristo viveu, Jesus Cristo nasceu, Jesus Cristo morreu e ressuscitou, e Jesus Cristo virá. Seja conosco, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe o seu domingo, Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua casa, que você possa de fato participar desse momento, ou em qual horário, né? Talvez pela manhã, tarde, noite, em outro momento, que essa mensagem possa reverberar na sua mente, no seu coração, e que outros sejam alcançados também por meio da sua vida. Deus abençoe, em nome de Jesus.